Uma reflexão que eu queria fazer com vocês. Por Deus, hoje eu tenho uma folha de antecedentes criminais limpa. Misericórdia de Deus, eu não tenho um processo por um crime doloso contra a vida. Porque na minha vida, fazendo uma retrospectiva, eu já passei por várias situações onde a minha fé, onde o meu caráter foi desafiado a cometer crime. Melhor dizendo, a cometer crimes. E sabe o que mais me assusta? É uma vírgula, é um instante, é um segundo de violenta emoção, de um relevante valor moral, que você perde toda a sua razão. Até, ou melhor dizendo, em muitas situações, a provocação é injusta. Você tem motivos para revidar. E eu lembro de várias situações na minha vida onde eu poderia ter agido em legítima defesa, numa excludente de licitude, uma legítima defesa de terceiro. Hoje não se fala mais em legítima defesa da honra. Acabou essa situação, mas já passei por situações que antigamente eu poderia estar nessa situação de uma legítima defesa da honra, porque mexeram com a minha mulher, porque mexeram com a minha família, porque ofenderam a minha dignidade através da minha família. Quem nunca passou por uma situação e por um milésimo de segundo decidiu não fazer justiça humana? Ainda que hoje você tenha motivos e tenha amparo legal, eu te digo, é o pior caminho. Precisamos aprender a dominar o nosso ser, a dominar a nossa ira, a nossa raiva. E sabe o que isso me faz lembrar? Que muitas vezes eu tentei prevenir algumas agressões. Ameaçaram a minha liberdade, ameaçaram a minha dignidade. E por um milagre de Deus, ou talvez por uma sementinha que foi plantada desde pequeno, que me ajudou a ter domínio próprio, ou por um temor a Deus, eu não prossegui. Eu poderia ter prosseguido e não prossegui. Você percebeu que essas falas têm tudo a ver com o tribunal do júri? Tem tudo a ver com um privilégio para evitar uma condenação? Tem a ver com uma tese defensiva que pode resolver o problema de um réu? Mas o ponto aqui não é esse. O ponto que eu queria falar com vocês é: eu já tive porte de arma e eu, por exemplo, estava dentro de um ônibus, era muito comum nos anos 90 os arrastões, e já me enforcaram pelas costas, uma gangue, levaram meus bens, um relógio muito precioso, por exemplo. Nesse período da minha vida eu tinha porte de arma. Quando os ladrões, e eram garotos, jovens, uma gangue, saíram do ônibus, eu olhei assim e falei, eu conseguiria acertar alguns deles. E eu fiquei tão indignado porque aquele dia eu tinha saído sem a minha pistola 9mm. Sabe que hoje eu agradeço a Deus? Não demorou muito tempo para eu agradecer a Deus por não estar armado naquele dia. Pode ser, e eu espero que um desses jovens hoje em dia, e eu lembro bem de olhar bem para o rosto dele, e ele estava na minha mira, pode ser que um deles hoje esteja vivo e seja um homem de bem, que tenha se arrependido, tenha mudado de vida, tenha se regenerado, tenha tido um encontro espiritual com Jesus. Eu peço a Deus. Foi um relógio somente que hoje nem teria valor algum, comprado com muito sacrifício naquela época. Mas sabe o que eu fico pensando? O preço é muito alto de você não engolir um desaforo.
O preço é muito alto de você querer ser justiceiro, dono da razão, dono da verdade e resolver a sua lide sem procurar o Estado. É o que chamamos de autotutela, exercício arbitrário em função das próprias razões, porque o poder público diz para você que você deve procurar o Estado, não é você quem vai resolver essas questões, procure a justiça. Eu já fui muito defensor do porte de arma. Quando eu passei a andar desarmado, me senti nu, inseguro nas ruas no Rio de Janeiro. Mas lhe digo uma coisa, agora há pouco tempo eu tive algumas provocações, recebi algumas provocações e pensei novamente, andar armado dentro da lei, é claro, até que eu lembrei, não foi para isso que Deus me chamou. Não é esse o papel de um cristão. E eu olho para os casos que hoje eu tenho atuado, estudado, o Tribunal do Júri, agora dia 3 de setembro temos um caso assim, onde um jovem estragou a sua vida, está preso agora há quase 3 anos já, porque decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Sobre uma influência de violenta emoção, claro, foi provocado a vida inteira por um amigo de infância. Eu não posso entrar em detalhes, mas o ponto é, um dia esse jovem perdeu a cabeça. Está certo o que o amigo fez? Se é que pode-se dizer que era um amigo, mas conviviam nos mesmos ambientes o tempo todo e ele era provocado o tempo todo. Um dia ele perdeu a razão. Eu não gostaria que isso acontecesse com você. Eu vou ganhar dinheiro se você perder a razão? Vou. Se você comete um ilícito, traz retorno financeiro para a minha vida? Sim. Mas aqui está uma pessoa que gostaria que tivéssemos uma sociedade melhor. Que não precisassem de um criminalista, de um promotor. Ah, é uma utopia? Sim, é. Podemos falar de Apocalipse 21, que Deus promete isso. Uma vida assim no futuro, onde não haverá mais choro, nem dor, as coisas velhas já passaram, onde tudo se fez novo, um paraíso. Hoje não temos esse paraíso ainda, mas eu queria te aconselhar a não sair de casa armado, a não sair de casa disposto a cometer uma vingança. Há pouco tempo atrás faleceu um advogado aqui na Serra, exatamente por questões assim. Nós homens somos desafiados a reagir. Temos que pensar muito bem nessa situação. Eu tenho orado a Deus para me dar um coração manso, que não reage, que entende que o problema daquele ser humano que está te irritando, te provocando, não tem a ver com você, é ele, o problema é dele. E você vai deixar isso entrar na sua vida, estragar sua família e ficar preso. Sim, porque você pode estar em legítima defesa e normalmente, até que se prove isso, você pode passar 2 anos, 3 anos só na cadeia, ou até mais, e sua vida pode ser destruída. E aqui vai um recado para muitas pessoas que cometem crimes e chegam para mim, querem comparar, pô, fulano é criminoso quanto mais e já está solto, eu cometi meu primeiro delito, estou preso. Cada caso é um caso. O advogado faz um bom trabalho, o promotor também faz um bom trabalho acusando, só que quem dá a última palavra é Deus. Eu fico pensando sobre pessoas que tiraram a vida do outro, e a minha pergunta, a minha vontade, quando tem espaço eu pergunto isso: valeu a pena? Você foi o valentão, você defendeu a tua honra. Existem exceções, é claro, não dá para generalizar, há casos e casos, mas em 99,9% dos casos eu aconselho você a não reagir, para você não ter que me ligar e pedir meu serviço. É ruim isso, né? Porque a atuação de um advogado criminalista está no caos, está na falta de responsabilidade, de domínio próprio, na falta de resiliência do ser humano. E olha, eu sou uma pessoa explosiva e eu tenho que me conter, me segurar. Por isso eu oro a Deus diariamente, eu peço a Deus
E eu poderia contar histórias aqui por horas, da minha família, de amigos, que tomaram atitudes de colocar uma faca na cintura, de pegar uma pistola e achar que vai ter justiça através de uma arma, através de um soco, através de uma luta. Olha, treine seu filho, não para ser um bobo ou um submisso às mazelas, às arbitrariedades, mas que ele tenha domínio próprio. E às vezes é melhor você fugir. Esses dias um amigo meu chegou para mim e disse assim: André, eu estou me sentindo tão humilhado porque uma pessoa com a qual eu me relacionei chegou até mim filmando com uma rede, melhor dizendo, uma roda de pessoas, me deu um soco na cara, na frente de todo mundo, ainda filmou, provavelmente vai colocar na internet. E essa pessoa, como eu sou homem e ela é uma mulher, essa pessoa vai ter todos os benefícios da jurisprudência, da lei. Existe um pêndulo alto demais para situações de mulheres que estão abusando dos benefícios da Lei Maria da Penha. Eu sou a favor da lei, eu sou a favor das vítimas, mas existem pessoas usando de uma forma errada. Eu falei para ele: deixa eu te dizer uma coisa, eu tiro o chapéu para você. Sabe por quê? Não se sinta humilhado. Se ela está te provocando dessa forma, existe ainda um sentimento nessa pessoa mal resolvido. E digo mais, você está de parabéns por não ter reagido. Não se sinta humilhado, isso é uma atitude de homem. Isso é uma atitude nobre. Ela provocou você, ela queria a sua reação. Você estaria na cadeia hoje, se você tivesse reagido. O cara é um monstro de forte. Você entende o que eu quero dizer? Nesta vida, neste mundo, vamos ter aflições, vamos ter injustiças. Você não pode reagir cometendo um ato ilícito, cometendo um crime, uma infração penal. Infelizmente, o Estado é justo como gostaríamos que fosse, é eficiente, não é. Mas eu quero desafiar você, assim como eu, a buscar a Deus e buscar um crescimento espiritual, para que você entenda que a melhor forma de reagir às injustiças da vida não é sendo reativo. Você quer ser reativo? Que seja procurando a justiça, que seja procurando um bom advogado, procurando uma defensoria. Em casos que você pode procurar o próprio promotor, que você vai estar amparado legalmente. Eu poderia falar por horas, mas o meu desafio pessoal é dominar o André que existe aqui dentro, que não é calmo, que não é paciente, que não é um grande exemplo como cristão, que tem muitas falhas. Gálatas 5 tem duas questões: o Espírito de Deus e o Espírito humano. O Espírito de Deus precisa prevalecer sobre mim, sobre você. Ensine seu filho esses valores. Eu queria terminar aqui lendo uma passagem de um grande rei que foi cruel. Ele adulterou, ele cometeu homicídio, ele pagou um preço muito alto. Um rei. Agora imagina eu e você, que não temos um império a nosso dispor. Só que teve uma grande vantagem nessa história toda: ele se arrependeu, se quebrantou diante de Deus. E esse é o desafio, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para e muitas vezes, quando eu tenho oportunidade, eu faço para os meus clientes. Você quer uma absolvição? Você quer a sua liberdade? Você quer ter uma vida diferente? Primeira atitude: arrependimento, quebrantamento diante de Deus. Você sabe o que é isso? Não. É uma busca diária. E hoje eu comecei, a maioria dos dias eu começo nessa busca com Deus, desse quebrantamento espiritual. Então eu quero terminar sem mais nada dizer
embora eu pudesse ficar aqui horas falando sobre o espírito humano e o espírito de Deus, sobre o domínio próprio, sobre a natureza humana, eu gostaria de fazer você refletir e ter uma atitude como Davi teve. Um cara super pecador, super imperfeito, mas que Deus teve muita misericórdia do coração dele, porque ele se arrependia. Só por isso. Ele entendia e buscava entender o quebrantamento, a humilhação, no bom sentido da palavra, a submissão a Deus, pedir perdão a Deus pela nossa natureza, pelo nosso coração. Queria te encorajar a ter essa atitude. Olha, deixa a sua arma em casa, porque nos tribunais, nos casos que a gente atende, a maioria dos casos, existe o crime passional, tem uma mulher envolvida, um relacionamento, por ciúmes, por traição, por provocações, enfim, a maioria dos casos existe uma mulher, uma faca e droga. Em muitas situações, o próprio álcool, que é uma droga lícita. A maioria dos casos, faca, mulher e droga. A culpa é do álcool? Pode até ser, acredito que ele mexe mesmo, porque o próprio álcool existe 3 fases, né? Primeiro você fica alegre, que é a fase do macaco, isso é medicina legal. Depois você fica como um leão feroz, cheio de coragem, pronto para atitudes que você jamais teria sem o álcool. E aqui mostro minha indignação para você ver o valente que existe, um homem dominado pelo álcool. Existe a doença também, a droga-adição, é outro assunto. Depois vem a fase do urso, a fase da depressão, de dormir, de ficar mal, com todo aquele estrago que você fez, ou com toda aquela euforia que aconteceu, que houve. São outras questões, mas o ponto é, você entende por que o álcool é tão perigoso? E é uma droga lícita que você encontra em qualquer lugar, os jovens estão usando ela abertamente, compram com maior facilidade em todos os locais. Mas a maioria dos casos envolve álcool, faca e mulher. Eu disse que a culpa, a maioria das vezes, é do álcool, verdade. Agora, a faca, não. O problema é você andar com ela na cintura, você andar armado, é você pegar a faca para se defender. Mas a faca em si é um instrumento para você fazer um churrasco. A mulher, a culpa é da mulher? Claro que não. Uma das bênçãos mais incríveis que existe na face da terra é a mulher. Nossa, como elas enchem as nossas vidas de alegria, de regozijo, de prazer, de doçura. As mulheres estavam no túmulo de Jesus. Eu não lembro do relato de algum homem no túmulo de Jesus quando ele foi crucificado. As mulheres estavam lá. Mulheres, eu amo vocês. E eu estou falando do fundo do meu coração. A maioria, 99,9% das mulheres, dos meus amigos são mulheres. A maioria. Eu tenho uma confiança muito grande em vocês. Eu admiro e respeito muito, de coração. Mas é impressionante como a mulher tem um poder muito grande sobre a vida de um homem. Então, cuidado, mulheres. Cuidado com esse poder, porque você pode causar um estrago muito grande na vida do seu homem. Do seu homem, eu sei que parece algo que poderia estar falando de posse. Não, não é isso. Você entende o que eu estou dizendo, né? O homem, quando ama uma mulher, ele pode tomar atitudes indesejáveis. Então ajude o seu homem a ser um homem espiritual. Você, mulher, busque um caminho espiritual. Um lar que busca a Deus, ele prospera. Quero terminar lendo aqui um trecho de Salmo 51, que é a oração de quebrantamento de um homem pecador, de um criminoso. Eu oro e peço a Deus que os criminosos que eu atendo, eu não gosto dessa palavra, então vamos lá, os meus assistidos possam fazer essa mesma oração. E você, que não é meu assistido, que você tenha essa mesma atitude, essa oração de Davi. Eu vou começar aqui
um pouquinho, passar a introdução do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aqui eu poderia falar muitas coisas, mas não, essa live vai ficar grande demais. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador. Olha, aqui eu tenho que fazer uma observação, não tem como. Eu canso de receber ligações de mães e de garotos que eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei por que eu estou preso, a droga não estava na minha mão. Meu irmão, assuma teu erro. Existe benefícios na lei, assuma seu erro. Eu não sou advogado criminalista que vou inventar mentira para o meu cliente, eu vou ajudar ele a usar a lei a favor dele, mas também que ele tenha uma dignidade, que ele tenha uma postura. Eu não vou mentir em juízo e nem quero que meu cliente minta. Tem uma atitude aqui como a de Davi, assuma suas transgressões. Ele fala, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Olha, a consequência do pecado é terrível. Ele depois ficou com a mulher, que ele matou o marido dela, ficou com a mulher, engravidou a mulher, e aí uma das consequências afetou até a descendência dele. O filho dessa transgressão faleceu. Ótimo, se eu for falar de céu, aquela criança está no céu ao lado de Deus, ponto. Não estamos falando da criança, tá? A culpa não é da criança. Mas o ponto é, esse pai e essa mãe sofreram um peso muito grande por não terem dominado a sua natureza humana. Aí é outra história. Davi, em vez de estar na guerra, ele estava ali pecando e cobiçando a mulher que estava no alpendre. Vai ler a história, conheça um pouco da história de Davi. Irmãos, eu não sou o dono da razão, eu sou um pecador. É um pecador que vos fala, mas que luta para que tenhamos uma vida melhor. Luto para que eu seja um homem melhor, para que eu possa deixar um exemplo para os meus filhos. Beijo grande a todos, fiquem com Deus e um ótimo dia. Ande desarmado. Beijo.